Olá a todos, sejam bem-vindos àquele que será, atenção a isto, o último episódio de Ouves Mobile. Calma, a nossa ligação não acaba aqui, é apenas um podcast com uma série de episódios que termina, porque os podcasts também terminam, e não tem que ser um funeral. E se for que sejam daqueles do Ghana, onde se dança muito. Aliás, isto foi um meme em 2019, e eu lembro-me na altura ir pesquisar sobre isto e descobri que no Ghana os funerais se realizam apenas aos sábados e os enlutados vestem-se de preto ou preto e vermelho, que são as cores fúnebres. A cerimónia conta com comida, bebida, música, dança, canto, geralmente com grupos de bateria e dançarinos tradicionais. O objetivo é que os enlutados se divirtam. É isto, que se divirtam. E atualmente não é raro que um DJ seja contratado para a ocasião. Portanto, não há razões para tanto, e muito menos num episódio onde recebemos o CEO da Obey, João Bexiga, que está na Obey desde 2008 e que acaba de se casar. Isto é, casou-se em março. Mas já estão separados. Esperem, não me entendam mal, estão separados, mas geograficamente. Talvez se ouvirem este episódio poderão compreender melhor, de uma forma ou de outra. Venham daí para o último episódio de Ouves Mobile. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Não sei se é mais um episódio, se calhar é o derradeiro episódio de Ouves Mobile. Durante 1 ano e meio, na verdade, ou menos, terá sido menos, foi 1 ano e meio quase, estivemos aqui a ouvir alguns dos principais protagonistas da Obey, ou pelo menos alguns que foram selecionados. Entretanto, falamos de muitas coisas. Na verdade, começamos na semana em que se comemorava o Dia Mundial dos Podcasts. Nem sequer sabia que havia um Dia Mundial, mas entretanto foi criado. Bom, hoje deixamos para o final João Bexiga, que é o CEO da Obey. João, tu estás aqui desde o início. Na realidade, bom dia, na realidade, perdão, não estou desde o início. Ninguém tinha a saber que nós estávamos a gravar isto de manhã. Ainda tenho aquela gosma matinal. Mas não estou desde o início. O Obey foi fundado em janeiro de 2007 e eu só entrei em outubro de 2008. Mas fui o primeiro responsável pela empresa, o primeiro responsável por desenvolver a empresa. Na altura, a empresa foi criada... 2008. Então, mas foi na altura da crise. Sim. Eu entrei no dia 16 de outubro de 2008. E despedi-me do meu emprego anterior em agosto, para dar 2 meses. Que era qual? Recursos Humanos, aposto? Não, estava a fazer uma coisa igual, na realidade, mas numa empresa portuguesa que tinha começado recentemente. Por isso estava a fazer exatamente a mesma coisa, há cerca de 1 ano e meio. E foram buscar para fazer a mesma coisa aqui, em nome da Obey, para liderar aqui a empresa que estava, na realidade, tinha começado quase há 2 anos, mas ainda só tinha 4 pessoas na altura. 4? Sim. Quem é, porque era o Nuno Garcia, que ainda está connosco, o Luís Filipe, que já se foi embora porque se reformou, e 2 franceses, o Pascal e o Didier, que o Didier voltou para a França a certa altura. Eram franceses que estavam em França, foram contratados pela nossa empresa lá em França para virem para cá, que acharam graça a isto, vir para um sítio com sol, com um tempo mais simpático e tal. O Didier depois, entretanto, voltou, e o Pascal... não sei, por acaso não sei onde é que ele está, não sei se ele ainda está cá em Portugal, porque entretanto ele passou para os quadros do cliente, por isso ao fim de uns anos deixou de trabalhar connosco, continua a trabalhar connosco, mas na qualidade de cliente já, no mesmo sítio. O que é que estará a acontecer? Sinto que há cada vez mais gestores franceses em Portugal. Sim, será que há um estilo de liderança francês? Eu acho que há principalmente um investimento de empresas francesas em Portugal. Há muitas empresas, aliás, em 2007 o que aconteceu foi que um grande banco francês, que é o BNP Paribas, que é o nosso principal cliente em França, decidiu instalar aqui assim
um centro de desenvolvimento e suporte das aplicações deles. E na realidade eles foram precursores para uma coisa que atualmente existe muito, que é empresas estrangeiras virem se instalar em Portugal para criar estes centros de desenvolvimento. Agora temos dezenas, temos milhares de pessoas a trabalhar para empresas estrangeiras aqui. Mas eles foram os primeiros em 2007, vieram fazer uma coisa, não sei o que é que lhes passou pela cabeça, porque ninguém fazia isso, quer dizer, Portugal nessa altura não era conhecido como um destino de informática, quer dizer, não era conhecido pelas suas competências de informática, e eles, por alguma razão, acharam que isto era interessante. E então vieram instalar aqui assim uma empresa, e nós, como eles eram o nosso principal cliente lá em França, achámos que devíamos vir aqui apoiar o esforço de desenvolvimento deles, e viemos para cá. Mas num primeiro momento, quer dizer, ou seja, a decisão dos nossos chefes em França também foi tomada só para seguir o cliente. De outra maneira, eles não viriam para Portugal. Também não era um país com uma economia que valesse a pena estar a investir para vender serviços localmente. Então vieram seguir o cliente vinha fazer uma experiência, e eles no início não contrataram ninguém cá em Lisboa. A empresa era gerida a partir de Madrid. Então espera, a Obey é uma empresa francesa? A Obey o grupo é francês, depois temos escritórios em 7 países, e Portugal não foi o último, foi o penúltimo, o último foi a Inglaterra. Deixa-me só dizer que se a Amália fosse viva e estivesse a ouvir este podcast, ela diria isto: Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz. A Amália diria isto, mas não está viva. Ora, e mesmo se estivesse viva, não sei se estaria a ouvir este podcast, cá tinha outras coisas para fazer. Possivelmente sim. Não estaria acordada a esta hora. Não estava. A Amália acordava muito tarde. Acordava mesmo muito tarde. Sabes que a Amália era uma pessoa também dada a prazeres, gostava do seu copo, gostava de fumar. A grande Amália. Bom, entretanto, João Bexiga, tenho aqui que te fazer já esta pergunta. Tu és casado, é verdade, tens 2 filhos adolescentes, e há uma coisa que me intriga imenso, que é, tu casaste em março deste ano e a tua mulher foi viver para a Suíça. Eu não vejo aqui nada de bom. Como é que isto aconteceu, Bexiga? Como é que tu te casas e a tua mulher foge para a Suíça? De facto é uma coisa invulgar, e eu acho que o aspecto mais estranho disso tudo é que foi ela que me pediu em casamento. Podia ser, até podia ser que eu tivesse pressionado muito e tal, andei atrás dela para ela casar comigo. Sim. E depois ela lá aceitou, mas logo porque tinha depois também um plano para se ir embora, mas não, foi ela que me pediu em casamento, casou e depois deixou-me aqui sozinho. É uma coisa que não pronto, é invulgar. Não, e os teus filhos estão na Suíça ou estão cá? Não, os meus filhos estão cá. Filhos estão cá. Mas isto é uma explicação. Porque tem que ter, não é? Claro. A minha mulher sempre viveu em Portugal. E quando eu a conheci há 4 anos, ela trabalhava numa empresa uma empresa portuguesa que entretanto foi comprada pela maior multinacional daquela área. E enquanto ela aqui estava num ambiente relativamente pequeno e não tinha muito por onde se desenvolver, depois quando a contrataram perceberam que de facto ela tinha imenso potencial e claro, fizeram primeiro uma oferta para ir para Madrid. Ao fim de 1 ano e tal depois de nós estarmos juntos, ela foi viver para Madrid e depois foi para a Suíça, que é a sede da empresa, e agora trabalha com a administração de topo da empresa. Por isso compreendes, a gente diz isto a brincar, mas compreendes perfeitamente, porque é uma oportunidade extraordinária para ela e acho que principalmente para a empresa, porque acho que quem beneficia mais disto é a empresa, porque ela é de facto uma pessoa profissionalmente e como pessoa absolutamente extraordinária. Nunca pensaste em trazê-la para o Obey, ao abrigo daquele programa que vocês têm da família Obey? Não, nunca pensei, porque tenho medo. Tenho medo, porque ela, ainda ontem falava com ela sobre isso, estava numa reunião interminável, e ela dizia: tu tens que se me contratasses para aí, a reunião fazia-se em metade do tempo. E eu disse: pois, tá bem, mas depois ela própria dizia: mas tu se calhar não ias gostar do meu estilo de liderança de reuniões. E pronto, ela é muito intensa e muito, muito assertiva, e nós aqui somos mais tranquilos, por isso... Já agora, sentes que as lideranças estão a mudar? O estilo de liderança? Sim, eu acho que toda a gestão está a mudar. A gestão costumava ser uma coisa muito mais top-down, muito mais autocrática, e
muito mais preocupada exclusivamente com atingir os objetivos a todo o custo, e agora isso é muito diferente. É diferente principalmente por duas coisas. Primeiro, há uma preocupação muito maior com as pessoas. As pessoas... o desempenho das pessoas é uma coisa muito mais importante depois no bottom line, no sucesso das empresas. E toda a gente, todas as pessoas que estão na empresa, não só na nossa, mas em todas as pessoas são importantes. Por isso é importante que todas as pessoas estejam bem. Eu acho que nós fomos, quando nós começámos, isso era uma preocupação para nós. E para mim particularmente, porque noutras empresas em que eu tinha trabalhado antes tinha tido experiências um bocado negativas, e quer dizer, quando tive a responsabilidade de gerir uma empresa, não queria fazer o mesmo que não tinha gostado que me fizessem enquanto empregado, e então achei que devia tratar as pessoas de outra maneira. Por isso nós sempre fizemos isso, mas há uma tendência da gestão de valorizar muito mais as pessoas, até porque as pessoas são um ativo cada vez mais escasso, porque antigamente se calhar era mais fácil, olha, a pessoa vai-se embora, está chateada, vai-se embora, contratávamos outra e pronto, porque era fácil. Agora, quando pelo menos aqui em Portugal e digamos nos países mais desenvolvidos, há muita falta de mão de obra qualificada, há falta de pessoas para fazerem os seus trabalhos, e as pessoas acho que são muito mais valorizadas, há muito mais atenção à satisfação das pessoas, a vários níveis, ao nível do salário, ao nível das condições que têm no dia-a-dia, ao nível também do sentido que o trabalho tem para as pessoas. E tu se calhar és um bom exemplo disso, quer dizer, acho que ninguém faz o trabalho que tu fazes se não gostar muito. Tu não quer dizer que tu faças tudo assim, que às vezes não te apeteça ficar na cama e em vez de trabalhar, mas... Não é muito frequente, devo-te confessar. Penso nisso muitas vezes, que não me lembro mesmo de um dia ir para a rádio sem me apetecer fazer. Pronto, exatamente, tu tens essa energia de chegas aqui e começas logo a debitar coisas e a fazer-nos rir, claro, tal. É fantástico. Eu acho que isso é um bocadinho aquilo que nós gostávamos todos que acontecesse com todas as pessoas que trabalham connosco, que as pessoas cheguem aqui e venham para o seu happy place. E comecem logo a brilhar, e a gente olha para elas e estão todas com um brilho nos olhos e olha, fiz aqui uma coisa espetacular, consegui vender isto, consegui falar com aquela pessoa que não conseguia falar, pronto, as pessoas a fazerem coisas que lhes dão mesmo prazer, e depois quando chegam a casa à noite vão ter com a família e contam isto com orgulho e entusiasmo. Mas porquê que falta tanta gente qualificada? O que é que mudou? Porquê que existe essa carência? E nunca como agora nós percebemos que as grandes preocupações das empresas são claramente captação de talento e depois retenção desse mesmo talento. Então, mas o que é que está a acontecer? É que não é uma coisa só para a restauração. Não. É todo geral. Quer dizer, tu nos países desenvolvidos tens o problema da pirâmide demográfica. Tens muito mais pessoas que já não trabalham, pessoas que estão reformadas relativamente à totalidade em relação ao mercado de trabalho. Quer dizer, eu acho que logo aí tens, quando nós éramos miúdos, isso não era nada assim. Enfim, a maioria, primeiro as pessoas começavam a trabalhar mais cedo, havia menos gente a ir estudar para a universidade e as pessoas começavam a trabalhar aos 17 ou aos 18 anos, logo aí tinhas muito mais gente para trabalhar. E pronto, e a massa de pessoas que estavam na idade de trabalhar também era muito, muito maior. Atualmente não, as pessoas vivem mais tempo, a natalidade é muito menor. E, quer dizer, é um problema que tem uma tendência enorme para piorar. E pronto, no nosso caso, nós também, eu acho que é um problema para toda a gente, para todas as empresas, para todas as profissões. No nosso caso é um bocadinho pior, se calhar, porque procuramos pessoas especializadas, quer dizer, e num país pequeno procuramos pessoas especializadas na área da informática. E por outro lado, temos tido muita chegada, como dizia há bocado, de empresas estrangeiras a Portugal, que aumenta muito a necessidade, a procura por esses recursos especializados, e simplesmente não temos suficientes. Daí que há uns anos para cá nós tínhamos sido das primeiras empresas a começar a contratar pessoas no estrangeiro. E tem uma grande comunidade, por exemplo, de brasileiros. Aliás, quando se fala agora de IT,
E eu acho que o Brasil está a desempenhar uma função essencial. Há cada vez mais brasileiros nesse domínio. Cá em Portugal, sim. Nós na semana passada... Por causa da língua, talvez, não? Sim, porque quer dizer, para eles é um sítio natural. E acho que para eles é um sítio natural. A nossa legislação também lhes dá, em termos de obtenção de vistos, também é muito mais fácil para brasileiros do que para outras nacionalidades, porque existem convenções entre os países de língua portuguesa para facilitar a obtenção de vistos. E eu acho que os brasileiros também têm, ou pelo menos as pessoas que cá chegam, muitas delas têm uma grande motivação para sair, principalmente por causa da segurança. Eles não vêm ganhar mais dinheiro, mas vêm para um sítio mais seguro, mais tranquilo. Para mim é uma coisa que me faz muita confusão quando falo com eles e que me angustia bastante eles viverem num país que não tem um nível mínimo de segurança. Quer dizer, que a qualquer momento pode-lhes acontecer qualquer coisa grave. Não estou a dizer de roubarem a carteira, ou de poderem ser mortos por causa de uma coisa qualquer trivial. Isso é uma coisa que me faz muita confusão e que me angustia muito, e eu acho que quer dizer, muitas das pessoas que vieram precisamente por causa disso. Deixem-me só dizer que estamos no último episódio desta série da Ovesme Obey. Estamos a entrevistar João Bexiga, CEO justamente da Obey, e com isto lembro-me agora que foi-me prometida a mim e a muitas outras pessoas a participação no famoso churrasquinho de um dos elementos aqui da Obey. Como é que ele se chamava? O Renato Fraga, exatamente. O famoso churrasquinho de Renato Fraga. Contudo, nós conseguimos ter acesso a este churrasquinho e ao ambiente que lá se vivia. Ora, reparem. Entrei na rua dela com meu carro rebaixado, no meu porta-malas escutando forró pesado. Eu logo percebi quando ela olhou pra mim, dei a volta pro cine e chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra. 2 garrafas de vinho, ficou mal intencionada. Foi no banheiro, do nada ela sumiu. Quando fui procurar com outro cara, ela sumiu. Carro cheio da... Esta música relata um episódio bem triste de infidelidade, onde ela sumiu com outro cara quando foi no banheiro. Mas pronto, é melhor não pensarmos mais nisto, até para evitar que eu fale brasileiro, visto eu ser uma desgraça. Aliás, como puderam comprová-lo. De resto, deixem-me revelar-vos que se fizerem uma pesquisa por músicas de churrasquinho, são às centenas que vos irão aparecer, desde o Martinho da Vila ou o Seu Jorge, desde Nando Reis à música sertaneja. Meu Deus, há um pouco de tudo. De resto, este episódio é agora revelado em dezembro, que é, como se sabe, o mês de Natal e o mês da família. A vossa, é certo, mas também da família Obey, do qual eu acho que também já faço parte. Aliás, gostava de vos dizer que faço anos a 3 de maio. Já não falta assim tanto, e como membro novo da família Obey, acho sinceramente que devia não só ser parabenizado por todos, como deveria receber prendas de todos. Não? Então, espera lá. Então agora ninguém diz nada? Então onde é que está a família Obey? Muito bem. Vamos então seguir em frente com este episódio, onde agora vamos falar sobre futuro. O futuro do Obey. Se meus cálculos estão corretos, atingindo 88 milhas ou 140 km por hora, vai ver uma coisa muito séria. O que foi que eu disse, garoto? 88 milhas por hora! Está, depois do som incrível do churrasquinho de Renato Fraga, todos nós sonhamos um dia sermos convidados pelo Renato, coisa que ainda não aconteceu, para mim, não é? Infelizmente. Bom, estamos aqui com o João Bexiga, que é CEO da Obey. Temos de falar sobre o futuro. Como é que tu o pensas? Como é que vês o futuro da Obey? Como é que vês a inteligência artificial a entrar em cena? Que é um dos grandes temas do momento. Bem, e vai ser, nos próximos anos não se vai falar noutra coisa, parece-me. Como é que eu vejo o futuro da Obey? Não estavas à espera de... Não, mas assim é que tem graça. Como é que eu vejo o futuro da Obey? É fácil. O nosso futuro, sabes, nós
nós vivemos um bocado num contínuo, como nós vimos de uma realidade em 2008 com 4 pessoas, quando eu cheguei, atualmente ao dia de hoje temos 1430. 500 das quais entraram este ano? Quase? Sim, qualquer coisa assim, porque entretanto também saíram algumas, porque é um mercado muito dinâmico. Perdeste? Perdi-me. Espera, estava a dizer. Sim, porque é um contínuo. Porquê? Ou seja, porque a nossa empresa, uma empresa que começa com 4 pessoas e que atualmente está com 1430, é uma empresa que já passou por transformações tão grandes todos os anos, e nós estamos nessa altura do ano. Nós no final do ano reunimos a nossa comissão executiva para tomarmos decisões sobre mudanças de fundo para o ano seguinte. Não quer dizer que a meio do ano não possamos também fazer isso. Vimos que qualquer coisa está mal, vamos corrigir. Mas normalmente deixamos estas mudanças assim mais de fundo para o final do ano ou para o início do ano seguinte, para pensar, bom, temos aqui uns quantos problemas, umas quantas situações, e não queremos entrar no próximo ano sem estas coisas resolvidas. Temos que criar aqui seja o que for. Ou, por exemplo, imagina quando começámos a recrutar pessoas do estrangeiro, tivemos que criar uma estrutura para fazer isso, e muitas vezes é isso que acontece. Ou seja, isto para dizer que a nossa empresa está sempre a mudar, porque aquilo que funciona bem para uma empresa de 100 pessoas já não funciona para uma 200, o que funciona para uma 200 não funciona para uma... Ou seja, por aí fora. Por isso a empresa já mudou. Esta empresa não tem nada a ver com aquilo que era há 2 ou 3 anos, e muito menos com aquilo que era há 14 anos. Vês a OBEI a ter novos negócios aí para outras vias, sei lá. Da mesma forma, se pensarmos, por exemplo, no Uber, não é? Quem diria que a Uber derivaria o seu negócio para takeaway, por exemplo? Não é? Durante a pandemia, a Uber faturou mais com takeaway do que propriamente com o seu negócio tradicional. Claro. Faz sentido isto que eu estou a... Epá, não sei, não, hipoteticamente sim, Achas sim. que a OBEI pode fazer takeaway? Sabes que eu já fiz muito takeaway para a OBEI. Quando nós houve uma altura, eu não sei se tu já alguma vez assististe a algum dos nossos almoços de sexta-feira. Nunca já... Peraí. Ou seja, já te falaram disso? Sim, falaram-me disso. Falaram-me dos almoços de sexta-feira. Sim, falaram. Pronto, então isto começou uma vez que Uma vez fomos aí a um restaurante que é o Jaguar. Certo. Isso, é um restaurante aqui perto. Não é isso. Ok. Mas é um restaurante aqui perto que nós gostamos muito. Sim. Não, o que nós fazíamos era, imagina quando éramos uma empresa mais pequena, com 100 pessoas, começámos a ir marcar aqui um almoço e convidávamos toda a gente da empresa, toda a gente da empresa que estava em Lisboa, convidávamos também as pessoas do Porto. Sim. E por acaso na altura acho que ainda não tínhamos o escritório do Porto, mas imagina uma empresa com 100 e tal pessoas, e depois tínhamos acabado de inaugurar este escritório, e o que nós fazíamos era ir ali a uma churrasqueira cá aqui em frente, comprar um montão de frangos, batatas fritas, febras e não sei o quê, e enchíamos aqui as mesas com pratos de papel, talheres de papel, e enchíamos aqui as mesas, cervejas e tal, todas as sextas-feiras. Por isso, quando estás a falar de takeaway, era eu que fazia o takeaway, porque ia à churrasqueira aqui em frente comprar, sabes, aqueles sacos grandes dos supermercados, aqueles muito grandes, 3 ou 4 sacos daqueles, podia às vezes ajudar alguém para me ajudar a transportar. Imagina 4 sacos daqueles cheios de frangos e de batatas fritas, e fazíamos aqui almoços para dezenas de pessoas. Imagina o progresso que teve o takeaway com a pandemia. Sim, por isso é que eu há bocado... Democratizou-se quase o takeaway, porque antes era uma coisa muito tímida. Sim, a pandemia veio acelerar tudo. Aliás, a pandemia, o que é que trouxe a nível de transformação, por exemplo, ao OBEI? O principal que nos trouxe a nós foi uma coisa que também trouxe à maioria das empresas, foi o teletrabalho. Nós antes não éramos muito adeptos do teletrabalho, porque tínhamos uma cultura muito forte, tínhamos muito prazer em estarmos juntos e partilhar, e era muito importante. Eu acho que uma parte disso também acaba por se perder com o teletrabalho, mas era muito importante estarmos todos no mesmo espaço, e
às vezes só eu estou a falar contigo de um tema qualquer de trabalho e o colega do lado ouve e diz assim, olha, boa ideia, vou fazer isso no meu cliente também. Vou fazer a mesma coisa que tu estás a dizer. Ou seja, e a própria energia da equipa toda junta, que era uma equipa e é uma equipa muito jovem, muito bem disposta, também era mais um fator de alegria para nós todos. Bem, nós não conseguíamos imaginar como é que seria viver sem isso. Não, quando alguém falava em teletrabalho, não, disparado, não vais nada para casa. Isso é muito esquisito. Quer dizer, pontualmente as pessoas faziam, mas não era uma coisa que a gente achasse que fosse possível viver dessa maneira. Espera aí, será que no futuro serão cada vez mais as empresas que nem sequer terão escritório? Isso já acontece muito. Nós chegámos a ter clientes que não tinham escritório. A certa altura tivemos um cliente americano, era uma empresa pequena, que tinha uma equipa com 5 pessoas, que estavam todas em sítios diferentes. Houve uma dessas pessoas que veio cá para Portugal e então começou-nos a pedir pessoas aqui em Portugal. Tivemos lá mais 1 ou 2 pessoas, mas tinham pessoas na América do Norte, na América do Sul, noutros sítios da Europa, tinha mais uma pessoa na Índia. Era uma empresa minúscula, mas estavam completamente espalhados. Quer dizer, o conceito de escritório para eles não fazia sentido nenhum, prestavam os serviços deles, mas o escritório estava fora. Mas tu vês, às vezes a nossa relação com determinados tipos de serviços mudou nestes últimos anos. Sei lá, dou-te um exemplo: os bancos. Tu antes ias aos bancos fisicamente, com uma regularidade, sei lá, semanal. Hoje em dia, possivelmente, a tua relação com um banco é quase diária e tu não vais ao banco. Pois, eu por acaso vou, às vezes tenho que ir ao banco. Eu nunca vou ao banco. Pois, mas eu vou ao banco porque... Tens dinheiro, não é? Sim, exatamente. É uma coisa... não tenho necessidade. A tua relação é mais residual. Tem uma relação distante com o dinheiro. Exatamente. Não, é porque por causa dos ataques informáticos e das fraudes bancárias, o limite que se pode, no meu banco, o limite que se pode transferir através da web é muito baixo. E se tu queres fazer um pagamento de qualquer coisa, transferir dinheiro para... Tens que ir lá. Tem que ir lá. Acho que o limite é para aí 2.000 euros, uma coisa assim. Antigamente era 10.000, agora é 2.000 euros. E pá, pronto, se tens qualquer coisa superior a isso, tens mesmo que ir ao banco. O que é engraçado é que no outro dia, por causa das fraudes, não posso transferir dinheiro no site do banco. Fui ao banco e disse, olha, venho aqui transferir dinheiro de uma conta minha para uma outra conta minha. Um offshore? Não era uma offshore. E ele diz, sim senhor, então diga lá qual é que é o número da primeira conta. Eu disse-lhe o número da primeira conta. Então e agora o número da segunda conta? É esta. E pronto, e ele fez a transferência do valor que eu lhe disse. E não me pediu o cartão de identidade. Foi uma coisa extraordinária. Ou seja, por uma questão de segurança, eu não podia transferir dinheiro na online, mas pronto, que estás numa agência bancária, que é um sítio seguro, ali assim é que as coisas vão correr bem. Não podia estar a fazer transferências. Da próxima vez que dás-me o número da tua conta, eu transfiro dinheiro da tua conta para a minha. Eu dou-te já o meu número da minha conta. Vou-te mandar já uma SMS. Não, mas achei extraordinário. Nós estamos tão habituados a... Isto ao mesmo tempo acho que é uma coisa boa. Quer dizer, que nós temos a noção que vivemos num sítio tranquilo e seguro e estamos muito alertas para os problemas que podemos ter online. Por isso, quando estamos a fazer transações em pessoa, está tudo bem, Olha, confiamos. E inteligência artificial? Não falaste? Não falei. Não, acho que no nosso negócio... Não gostas do tema? Gosto. Tenho receio, porque nós todos, quando éramos miúdos, vimos aqueles filmes do Terminator, em que a inteligência artificial se começou a desenvolver e depois acabava na destruição da humanidade. E o próprio... Há um livro... É um autor que eu gosto muito, que é o Yuval Harari, um filósofo. Sim, eu acho que ele é mais historiador. E ele também vive, vive um bocado obcecado com isso e diz que o mundo, as previsões dele era que um dos maiores problemas da humanidade era
o que podia acontecer de alguma vez de haver algum descontrole de alguma entidade de inteligência artificial, e disse que nós devíamos estar atentos a isso, porque a humanidade depois não tinha outros problemas, já produzia tudo aquilo que precisava, já não havia guerras assim relevantes, pronto, e agora com a guerra na Ucrânia e as limitações, já não havia doenças também, e então os últimos 3 anos contrariaram todas as previsões dele, porque fomos assolados com os pesadelos, com os problemas todos que tínhamos antes, que era a guerra, a fome, a doença, que ele dizia que aquilo já estava tudo controlado, mas no resto eu concordo com ele, e acho que é qualquer coisa que tem que ser controlado, isso, e toda a parte da privacidade, as coisas que os sites fazem a partir dos nossos comportamentos e da informação que registram sobre nós, são tudo coisas que devem ser controladas, senão a certa altura, se não houver esse controlo, as empresas que têm esses dados conseguem, não vou dizer controlar a nossa vida, mas conduzir a nossa vida. Conduzir-te, tu fazes uma pesquisa, vais à procura de um carro usado e depois durante dias aparecem-te anúncios sobre coisas. Pronto, e não só, sabes que estás a ser vigiado. Olha, recentemente entrevistei o José Rodrigues Santos a propósito deste livro novo que ele tem, e ele falava-me que os governos podem já usar a inteligência artificial, os algoritmos, para para controlarem as suas populações. O exemplo mais paradigmático disto mesmo é a China, que já consegue controlar os seus habitantes com uma série de algoritmos, inteligência artificial, que faz com que, basicamente, eles percebam quais são os movimentos que cada uma das pessoas ali fazem. O que dá muito que pensar. Muito a pensar. Um dos exemplos disso que eu achei muita graça nos últimos dias foi quando houve estas manifestações na China. O governo, aparentemente, estas coisas é difícil ter a certeza, mas foi noticiado que eles conseguiram, começaram a ligar em várias plataformas, no Twitter e noutras plataformas, quando se faziam pesquisas, eles criaram automaticamente milhões de posts que associavam pornografia às palavras que as pessoas pesquisavam acerca das manifestações. Então, quando tu pesquisavas Pequim, aparecia-te pornografia, porque o governo chinês tinha lá uma série de robôs a produzirem posts nas diversas plataformas, assim em quantidades enormes, enquanto tu procuravas notícias sobre a China? A China e em particular aqueles problemas, aquela agitação social toda que eles estavam a passar, aparecia de pornografia. E era uma maneira, acho que ao mesmo tempo não podemos deixar de achar isto divertido. Quer dizer, uma coisa muito séria, claro, mas eles acharem que em vez das manifestações atirarem pornografia para cima da cara, para cima das pessoas, achei. Aliás, ouvintes deste podcast Ouves-me ao Bem, olhem só, aqui o José Rodrigues dos Santos, num exclusivo. Eles usam vários métodos. Desses métodos mais tradicionais, há uma história que eu gosto de contar, que está no romance, a personagem vive isto, e esta história que a personagem vive é uma história real. Eles têm uma coisa chamada comissões de bairro, ou comitês de bairro. Os comitês de bairro são basicamente o partido. Portanto, a história que eu conto lá é uma história baseada numa história real, que aliás aconteceu exatamente assim. Há uma pessoa, que neste caso é a minha personagem também, mas é uma pessoa real, que que fazia sempre um passeio às 9 da manhã. Portanto, estava um passeiozito. E um dia não deu o passeio. E então vieram bater à porta lá os do partido. Olha, a senhora não deu o passeio hoje às 9 da manhã, temos uma queixa sobre isso. Eu disse, pois não. E ela, agora tenho que justificar isto. Ela tinha vindo da Turquia, esta senhora. Há quem pense que isto pode ser uma teoria conspirativa, há quem ache que isto é uma análise muito acertada. Olha, não sei, o que eu sei é que este episódio está a ser muito revelador e ainda vai ser mais ainda. Vai. Aliás, em cada episódio, há que dizê-lo, foram muitas as revelações e quero que saibam que aprendi mais sobre IT do que possivelmente em toda a minha existência até a criação deste podcast. Sobre IT e sobre o bem, obviamente.
tirei a minha carta em Mafra e para mim conduzir em Lisboa era todo um pânico. Eu joguei basquete durante muitos anos, desde o 5º ano até ao 3º ano de faculdade. Sou uma pantera negra, mas sou azul por dentro. Meu pai era dono de uma fábrica de colas de senhora, rei de escola. Eu normalmente quando há concurso aqui na UBEI eu ganho sempre porque sou um bocadinho competitivo. Não tem nada a ver com eu emagrecer 50 quilos, mas... Emagrecer 50? 50, tinha 136, agora tô com 85. Odiava. E a minha irmã tem 11 meses de diferença de mim, então eu chamava, quando era omelete, ela comia a comida e nós depois íamos nos ajudando uma à outra. Estamos de volta com o João Bexiga. Ele é CEO da OBEI. Este é o último episódio de uma série onde passaram por aqui diversas pessoas. Confesso que fiquei a perceber um pouco mais do meio, desconhecia-o. E foi para mim um enorme gosto estar aqui durante todo este tempo. E a nossa relação não vai acabar. Eu vou pertencer à família também, ao OBEI. Vou preencher lá aquele cartão. Não é um cartão, não é? Não é um cartão de sócio. Cartão de sócio da OBEI. Olha, és um sócio honorário. Sim, vou ser sócio honorário. Olha, não pagas cotas. Não vou. Não tenho dinheiro para isso. Sei que tu viveste na Noruega. Sim. Como é que foi a experiência? Epá, foi ótima. Era uma coisa que eu queria fazer. Comeste bacalhau da Noruega? Comi, fartando de comer bacalhau da Noruega. Que não é igual ao nosso, na verdade. É o peixe fresco. É o mesmo peixe, mas fresco. É um peixe ótimo, assim, com um sabor muito suave. Eles não fazem. Já viste? Não, eles não aplicam a nossa técnica. Não, eles aplicam a nossa técnica e depois vendem-nos. Exato. Mas eles não são grandes consumidores, acham que aquilo é uma... Já viste isto? É incrível, não é? Mas sabes que no outro dia estava a ouvir um podcast sobre história e o bacalhau seco foi uma comida que no último milénio foi muito consumida na Europa e que depois desapareceu, apesar de ser pescado muito longe, como era uma comida que se conservava durante muito tempo e era um peixe muito abundante, chegava à Europa relativamente barato e era mais barato do que comer escaso. Imagina, há 500 anos, e então em toda a Europa o consumo de peixe salgado era enorme. Por alguma razão, depois esse alimento foi sendo substituído e só cá em Portugal é que se manteve essa tradição. Mas se viesses à Europa, se te acontecesse, por exemplo, vires à Europa há 600 anos, conseguias encontrar aquele produto em muito mais sítios. Quer dizer, na Europa Central encontravas peixe que era pescado no Mar do Norte e que fazia um caminho longuíssimo para chegar à Europa Central. Já percebi que tu gostas muito de história. Gosto. Mas ouves muitos podcasts de história? Quem é que ouves? O Rui Ramos? É o Rui Ramos e o João Miguel Tavares. Adoro. Tens carinho de gostar do Rui Ramos e do João Miguel Tavares? Eu não sei se isso é. Sem nenhuma conotação política, atenção. Não, mas até porque não. De maneira porque eles são bons historicamente. São. Sobretudo o Rui Ramos, não é? Que é historiador. Sim. E é um dos podcasts mais ouvidos em Portugal, não sei se sabes. Não sabia, mas ele de facto é muito bom. Quer dizer, eu não sei se aquilo que ele está a dizer, como eu não conheço as coisas, eu não sei se aquilo que ele está a dizer é verdade ou se é mentira, mas ele torna os assuntos muito interessantes e traz-nos perspectivas novas sobre as coisas, é muito interessante ele. E a história pode explicar muita coisa que acontece no presente. Uma pergunta pessoal, ainda gostas de automóveis e aviões? Epá, já não ligo nenhuma. Era só no início? Era só no início, por isso é que eu fui para a engenharia mecânica, mas depois também não gostei nada do curso e pronto, depois acabei a trabalhar em informática sem querer. Também não gostava de informática. Aliás, a minha vida é uma série. A tua vida foi quase toda sem querer. Epá, não, é só eu acho que a minha vida é engraçada porque eu tentei fazer uma data de coisas e correram todas mal. Mas nomeadamente essas. Eu fui para um curso, não gostei nada do curso. Depois fui trabalhar numa empresa que fazia consultoria de gestão, puseram-me a programar, também testei aquilo e também testei a cultura da empresa, porque também era uma coisa muito rígida, muito autocrática, uma coisa assim muito pesada.
Depois fui trabalhar numa área de vendas, que também não gostei nada, porque sou um tipo super introvertido, não gostei nada daquilo. Por isso toda a minha vida é uma sucessão de fracassos. Mas por acaso tive sorte, foram fracassos que depois me deram alguma bagagem para fazer qualquer coisa um bocadinho melhor a seguir. Espera aí, não concordo totalmente com essa afirmação, sobretudo se percebermos que sempre que emprestaste o teu carro, a tua história é concluída com sucesso. Mas então não podes falar de fracassos, não é? Não, estou a dizer em termos da carreira profissional é que aquilo dava sempre asneira. Agora, quando falamos de emprestar o carro, que é uma coisa que normalmente uma pessoa não evita fazer, acho que é o carro. Eu também já emprestei o meu carro várias vezes, há que dizer. E correu-te bem? Correu bem, mas não me compraram um carro. Depois devolveram-me. Pois, exatamente, mas eu também não queria que me os devolvessem. Mas foi por 3 vezes fiquei lá com o carro e havia um colega qualquer que precisava. Uma vez era um colega que vem ter comigo, estávamos a falar, e ele estava a dizer: olha, agora o meu carro está avariado, o motor pifou e tenho que comprar um motor para substituir, mas pronto, é uma coisa que vai demorar. E ele estava... A filha estava para nascer, ia nascer daí a 2 semanas ou uma coisa, e disse: mas tu precisas de um carro para levar a tua mulher ao hospital para ter a criança, para as coisas todas, para levar a miúda à consulta e tal. Não te preocupes e tal. E eu naquela altura tinha lá um carro parado. E então decidi emprestar-lhe. Tinha um carro parado, estava a procrastinar porque já o devia ter vendido. Estava no meio da procrastinação. Sim. E disse assim: pronto, olha, já que eu não o vou vender porque nunca mais me despacho, fica lá com o carro. E ele ficou com esse carro durante anos, porque depois ele demorou imenso tempo até conseguir arranjar o carro dele. E teve voz, e depois no final acabou por me comprar. E isso aconteceu mais 2 vezes. Eram situações. Se tu agora me disseste que tens um problema com o teu carro, como não tenho nenhum carro para te emprestar, também não vou fazer nada. Mas aconteceu, as pessoas estarem-me a dizer: agora não sei o quê, dava-me jeito, não sei o quê. E eu disse: espera lá, que eu tenho lá um carro parado, eu empresto. Houve um muito engraçado, que era um colega nosso brasileiro. Vai para cá dos primeiros, já há muitos anos, e um tipo porreiríssimo e tal, estava aí, e a certa altura estávamos a falar, ele dizia assim: olha, no fim de semana vêm os meus filhos. Porreiro, os teus filhos vêm-te visitar e tal. Então, mas tu já compraste um carro para levar os miúdos a passear? Não, vamos de trem e tal. Não, então mas eu empresto um carro. E então emprestei-lhe um carro que tinha lá em casa. E ele, a certa altura, também andou com o carro durante imenso tempo. Eu disse que não precisava dele, andou durante imenso tempo, até que me acabou por comprar. Mas um dia vem ter comigo e diz assim: João, o teu carro está com muito mau aspecto, porque o capô está cheio de bolhas, a tinta está toda a descascar. E eu: mas eu ia vendê-lo, por isso não pintei. Então, mas não te importas que eu mande pintar o capô? Não, se queres mandar pintar o meu carro, manda. Então foi isso. Acabou por... Esse até me pintou o carro e tudo. Genial. Sabes que eu estou com um problema que é, basicamente, eu ando só de moto e nestes últimos anos tive sempre carros emprestados e bons carros. Só que, entretanto, os acordos que eu tinha acabaram, não é? Depois de alguns anos, é normal. E eu voltei ao carro que eu tinha, um Audi A3, absolutamente ultrapassado, com 800 mil quilómetros. 800? E o que acontece é que pela primeira vez eu tenho um carro que tenho vergonha de andar dentro dele. E então o que é que eu faço? Comprei uns óculos de sol para as pessoas não me reconhecerem e ando com o carro com óculos de sol. A tentar que as pessoas não reconheçam. Não, é porque neste preciso momento, repara, um carro, eu acho que é um péssimo investimento, sobretudo para quem só anda de moto. Eu só ando de moto. Sim, para ti é. Eu ando, sei lá, uma vez no máximo por semana. Vou comprar agora um carro novo. Para quê? Não faz sentido, não é? Bem, não interessa. Estamos quase a acabar este episódio. Ainda há 2 ou 3 perguntas que tenho que te fazer. Há um episódio que eu gosto em particular que tem a ver com a tua procura por um colégio melhor para os teus filhos. Nessa procura aconteceu algo. Foi uma coisa extraordinária. Os meus filhos andavam numa escola assim terrível e eu decidi que me procurar um colégio privado para eles terem um ensino melhor e tal, ficarem mais bem preparados. E então houve ali um tempo em que eu bati todos os colégios aqui da região de Lisboa para ver se conseguia que os aceitassem, algum deles, porque é uma coisa assim um bocado elitista. Depois de teres os miúdos num colégio, aquilo é a coisa mais normal, mas antes de entrares aquilo é assim um mundo um bocado fechado. E então um dia estava pior que hoje, estava a chover torrencialmente.
E pus lá a morada do colégio no GPS e fui até lá, conduzi até lá. Depois, quando cheguei lá, estacionei num largozito, aquilo dizia que eu já tinha chegado, mas não via o colégio em lado nenhum. E abri assim a janela, perguntei a um senhor que ia a passar se ele sabia onde é que era o colégio. Ele disse: não, é já aqui, eu estaciono lá que eu levo lá. E eu disse: homem, saia da chuva, está a chover, saia da chuva, não seja doido. E eu: não, eu espero, estaciono lá com calma, estaciono. Eu lá fiz isso. E depois saí do carro, fui ter com ele: você não devia estar aqui à chuva, está a chover tanto. Não se preocupe, venha lá. E lá começámos a andar para o sítio e eu sempre muito preocupado com ele todo com ar assim de felicidade, com um grande sorriso. E a certa altura ele viu que eu devia estar com uma cara muito estranha. Porque é que este me está a ajudar, está a ser tão simpático para mim? E ele diz assim, sempre com um grande sorriso: você sabe, você é colega do meu filho. Eu sou colega do seu filho, mas eu não conhecia de lado nenhum. Então, mas o seu filho trabalha na OBEI? É, sim, o meu filho trabalha na OBEI, ou não sei quantos. Porreiro e tal, conheço perfeitamente e tal. Mas como é que ele sabia? Mas como é que você sabe que eu trabalho na OBEI? E ele aponta assim para o carro: então, porque você tem autocolantes da OBEI no carro. Tínhamos esquecido completamente. Eu gostava imenso. Nessa altura tinha um carro branco e a primeira coisa que fiz quando fui buscar o stand foi colar assim uns autocolantes cor de laranja grandes da OBEI, porque acho que fica com ar de carro de corrida. E estava... É daquelas coisas que tu nunca mais te lembras que tens autocolantes da OBEI no carro. Era uma coisa espetacular, porque às vezes ia andar e as pessoas que eu não conhecia, porque a empresa aí já era grande, eu já não conhecia toda a gente de vista, as pessoas passavam por mim e diziam adeus, assinavam e tal, riam-se para mim. Eu adoro essa história é muito boa. É uma bonita história esta, sem dúvida. Agora a minha pergunta é esta: quantos de vocês têm um autocolante da OBEI colado no carro? Vou repetir, com mais calma, para perceberem. Quantos de vocês têm um autocolante OBEI colado no carro para depois serem reconhecidos e meterem os vossos filhos numa escola decente? Pois, eu bem me parecia. Sabem que mais? Isto está a aproximar-se do final. Isto está quase a parecer a contagem final para o fim de ano, mas não é. Mas a verdade é que ainda há aqui umas coisas que importa saberem antes deste episódio acabar, e uma delas é que tudo isto foi bom. Foi muito bom. Olha, acho que foi tudo natural. Inclusive, quando eu cheguei, eu descobri que um dos meus amigos de infância estava morando na frente da minha casa. Tipo, só atravessar a rua. Trabalha na OBEI. Por acaso, ele está em Lisboa, eu recrutei na altura, ele estava no Brasil, e eu fui ver, entretanto, ele ainda estava na OBEI, ainda está na OBEI, sim, o Michael Jordan. Dizem que é mau que faz e acontece, arma a confusão e o diabo a sete. Agarrem que eu vou mesmo, não sei o que lhe faço. Então fiz-lhe 3 questões. A última delas era IRS, como é que estamos? E daí para a frente deu-se esta história, já vai 2 anos. Por acaso acho que sei fazer uma boa lasanha, pelo menos assim quem já experimentou o diz. Acho que essa é a minha especialidade, a lasanha. O miúdo não tinha dinheiro, nós pagávamos-lhe o almoço várias vezes e ele sempre super agradecido, e sempre foi. E ele prometeu-me que um dia, quando jogasse no Benfica e fosse rico, me ia pagar tudo aquilo que eu lhe estava a dar. Espera aí, mas ele queria jogar no Benfica? Era o sonho dele, é verdade. O que é que aconteceu? Não sei. Acho que o Sporting lhe deu a volta à cabeça. Deve uma lavagem cerebral manhosa, de certeza. João, nós estamos a acabar. Esta é possivelmente a última pergunta. É uma pergunta com várias perguntas pelo meio. No fundo, uma preocupação tua sempre foram as pessoas. É para elas que estamos, de resto, a fazer este podcast, que está a acabar agora. As coisas mudaram, já o dissemos. Havia uma gestão autoritária em que as pessoas muitas vezes eram entendidas como uma era um instrumento. Era um instrumento para... Estás aqui para fazer uma coisa que eu te mando. Exato, vivemos... E acabou-se. Vivemos, felizmente, numa cultura... mudou muito. Que mudou, até porque tu defendes que as pessoas satisfeitas tendem a gerar clientes satisfeitos, não é? E nunca como agora as empresas se preocuparam tanto na defesa da cultura da sua própria empresa. Como é que definirias a cultura da OBEI?
A cultura da Obeia, eu acho que o ponto principal é mesmo isso que tu estavas a dizer, é a preocupação com as pessoas. Às vezes, no limite, nós às vezes temos dificuldade em tomar decisões ou atrasamos imenso a tomada de algumas decisões porque ficamos a pensar nos sentimentos de todas as pessoas envolvidas. Íamos fazer isto era uma coisa que nos ia beneficiar. Mas o coisa depois ele se calhar tem a expectativa de ser promovido para não sei o que, depois fica chateado, fica triste. Então, a essa altura até é uma coisa que nos atrasa, porque somos tão preocupados. Por exemplo, se temos alguém que tem um desempenho um bocado pior, tentamos arranjar outra coisa para a pessoa fazer e outra. A essa altura a pessoa já rodou a empresa toda à procura de qualquer coisa, quando simplesmente, às vezes até era melhor a pessoa ir-se embora, porque era melhor para ela e para nós, mas temos muito, é quase essa obsessão com o bem-estar das pessoas. E também a cultura de inovação. Certo, isso tem um bocado a ver com aquilo que eu te dizia há bocado. A nossa empresa, se nós tivéssemos sempre tido mais ou menos o mesmo, nós temos sensivelmente o mesmo tipo de negócio desde sempre, mas se tivéssemos tido sempre o mesmo tamanho e se tivéssemos vivido sempre, por um mercado também muda muito, se tivéssemos vivido sempre nas mesmas condições, a gente tinha feito sempre a mesma coisa, mas como isso não aconteceu, o mercado muda e a nossa dimensão também muda, que obriga a mudanças estruturais. A capacidade de olhar para dentro e ver ver o que é que tem que mudar, quer dizer, o que é que nós estamos a fazer com a evolução, o que é que nós nesta altura já estamos a fazer menos bem, fazer essa autoavaliação e essa autocrítica, o que é que nós estamos a fazer menos bem e temos que melhorar. Vocês fazem muita autoavaliação? Sim. Autoavaliação, principalmente da empresa, quer dizer, que processo é que não está a funcionar tão bem, que tem que ser melhorado. Isso é uma coisa, às vezes somos tão duros connosco próprios, estamos numa reunião a dizer, isto tem que ser melhorado, este processo não está a funcionar, temos que ser mais rápidos, temos que produzir mais, não sei o quê, e a certa altura alguém tem que ler, normalmente sou eu, dizer assim, atenção, a gente cresceu 200 pessoas no ano passado. Nós estamos a fazer as coisas bem, podemos fazer as coisas melhor, porque às vezes essa autocrítica às vezes é tão agressiva que de vez em quando é preciso parar e lembrar, nós somos muito bons, estamos a fazer estas e depois, porque às vezes também tens a empresa e as pessoas tens que massajar ali um bocado os egos das pessoas, porque às vezes se és tão analítico e pensas assim, não estou a fazer isto bem, tenho que melhorar, não podes ver só as coisas pelo lado negativo. Às vezes quando estamos à procura de soluções para os problemas estamos mais concentrados no lado negativo e também temos que olhar para a parte positiva. Atenção, nós estamos a fazer bem, podemos fazer melhor e tal. Mas tem muito a ver com isso, as pessoas aceitarem que podem melhorar, porque é preciso, quer dizer, deixa-nos sempre numa posição mais vulnerável. Se eu só fizer tudo bem e as coisas me correrem sempre todas bem, então sou o maior, não tenho problemas. Mas quando as circunstâncias fazem com que eu tenha que estar sempre a melhorar aquilo que estou a fazer, há ali um lado que também gera uma certa vulnerabilidade, e lidar com essa vulnerabilidade é uma coisa, não é muito fácil e só se consegue fazer com sucesso e de uma maneira continuada se houver muita solidariedade entre os membros da equipa e muita compreensão, porque hoje é o teu departamento que tem que mudar, amanhã é o meu e tu tens que me ajudar, muita entreajuda, tem que ser, a vulnerabilidade só é possível se houver muita partilha e muita compaixão entre as pessoas também e muita orientação todas para o mesmo objetivo. João, o que é que te apetece dizer no final, e estes são mesmo os instantes finais deste podcast que está a acabar agora? O que apetece dizer às pessoas que estão a ouvir, não é? Às pessoas que estão... Apetece-me dizer, venham trabalhar para a OBEI. Se alguém que está a ouvir este podcast não trabalha na OBEI ainda, venha trabalhar para a OBEI. Nós vamos, não vou dizer que seja o melhor sítio do mundo para trabalhar, porque, como eu disse durante esta conversa, temos sempre muitas coisas para melhorar, mas eu acho que é o sítio onde as pessoas todas vão fazer o esforço maior para que quem vem se sinta o melhor possível.
há uma consciência muito clara da necessidade. Se tu viesses trabalhar para aqui, a pessoa que estivesse responsável pela tua chegada ia estar mesmo preocupada e perguntares, olha, o que é que estás a achar? E ao fim do mês o que é que tu achas que a gente podia melhorar? Que coisas é que não foram, é que tu achaste que não podiam ter sido melhores? E depois periodicamente perguntar, então, está a correr bem? O que é que tu gostavas? Porque nós procuramos. Nós temos aqui um grande foco na retenção das pessoas, e tu só consegues reter pessoas que estejam felizes no sítio onde estão e com aquilo que estão a fazer, e isso passa por várias coisas, passa pelo salário, passa pelo trabalho que estão a fazer, pela expectativa que eles têm de continuar a crescer e a desenvolver-se em termos de formação, de novas oportunidades. Ou seja, temos que passar sempre por essas coisas todas para manter as pessoas o mais satisfeitas possível. João, sempre que me perguntam, quando sabem que eu faço aqui este podcast na OBEI, perguntam-me, então o que é que faz a OBEI? E eu digo, é uma empresa de IT, mas não consigo dizer mais. O que é que eu devo dizer? Dizes que é uma empresa que faz o quê? Que produz serviços IT, ou seja, serviços que no caso são sempre produzidos pelos nossos colaboradores, e esses serviços são aquilo que o nosso cliente quiser. Nós temos clientes desde a banca, que falávamos há bocado, temos muitos clientes de banca com grandes equipas a produzirem aquelas aplicações todas que eles precisam, até outro tipo de clientes, enfim, tudo o que tu quiseres, desde aeroportos, companhias de aviação, milhares de setores, e as nossas pessoas estão a ajudar os nossos clientes, estão lá, são a fazer aquele trabalho invisível, depois a gente lida com as aplicações em todo lado na nossa vida, mas os nossos colaboradores, as nossas equipas estão lá junto dos clientes a ajudá-los a fazer essas aplicações. Portanto é isso que fazem. É, fácil. Pronto, foi preciso chegarmos ao último episódio e aos últimos instantes para eu saber o que é que a OBEI faz. E pronto, é o final deste podcast Ouves Bobei com João Bexiga, com o qual gostei mesmo muito de conversar, a exemplo de todos os outros que passaram por aqui e mostraram o porquê de pertencerem à família OBEI. Quero que saibam que fiquei com uma ligação com muitos de vocês, que ainda espero o convite para o tal churrasquinho, e que saberei sempre onde são as vossas instalações e sobretudo o que fazem. Guardem esses lenços de papel, a família OBEI está ainda mais unida do que nunca. E em breve estaremos juntos. Ouves-me, OBEI? Ouves-me, OBEI?